Senhor, no instante em que iniciamos esta reunião, rogamos que tua divina presença cubra de bênçãos e luzes nossos trabalhos, para que possamos cumprir nosso dever com dignidade, considerando, acima de tudo, os altos interesses da comunidade em que vivemos e dar todo o nosso esforço e dedicação pela felicidade do povo de nossa terra e pela grandeza e prosperidade de nossa querida Varginha. Amém. Dando início aos nossos trabalhos. Vereadores, cumprimento aqui os munícipes na pessoa do Jaci e também a toda a população que nos acompanha pelos canais de rádio, TV e internet. Vamos então à leitura da ata da 83ª reunião ordinária de 2013. Aos 4 dias do mês de dezembro do ano de 2013, nesta cidade de Varginha, estado de Minas Gerais, reuniu-se a Câmara Municipal em sua 83ª reunião ordinária deste exercício, sob a presidência do vereador Leonardo Vinha Ciassi. A hora marcada, ausente o vereador Zacarias Abrão Piva, que participa, neste instante, de julgamento no fórum deste município, o senhor presidente iniciou os trabalhos do dia com a invocação a Deus feita pelo vereador Jorge Direne Ribeiro. A ata da reunião anterior foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. Expediente do dia. Primeiro, projeto de decreto legislativo 17/2013. Autoria da mesa diretora, declara ponto facultativo nas repartições da Câmara Municipal de Varginha, dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro, em razão das festividades de final de ano. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Mensagens do Executivo. Primeiro, projeto de lei 77/2013 dispõe sobre a doação de área a aprovar. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. O vereador Adilson Marciano Rosa, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, solicitou a suspensão da reunião por alguns instantes para que possa finalizar os pareceres referentes às 83 emendas protocoladas na comissão, referentes ao projeto de lei 63/2013, autoria do Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2014. Solicitação aprovada por unanimidade. Os trabalhos ficaram suspensos por 40 minutos. Pareceres das comissões. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final apresentou parecer favorável às seguintes matérias. Primeiro, parecer sobre as emendas apresentadas ao projeto de lei 63/2013. Autoria do Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2014. Esta comissão também apresentou emenda modificativa de número 84/2013 ao referido projeto. Ordem do dia. Em segunda discussão e votação. Primeiro, projeto de lei 63/2013. Autoria do Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2014. Primeiramente, foram lidas, discutidas e votadas as emendas, sendo aprovadas por unanimidade as emendas de números 1 a 79 e as emendas 82, 83 e 84. A emenda 80, em sua discussão, foi retirada pelo autor, vereador Jorge Direne Ribeiro, cuja retirada foi aprovada por unanimidade do plenário. A emenda de número 81, de autoria do vereador Rogério Bueno, foi rejeitada por 3 votos favoráveis e 10 contrários, dos vereadores Adilson de Oliveira, Adilson Marciano Rosa, Armando Fortunato, Pastor Fausto da Silva França,
Henrique Lemes Tavares, João Martins Ribeiro, Racibe de Fátima Faria, Reginaldo de Oliveira Tristão, Rômulo Azevedo Ribeiro e Sérgio Curoco Taqueixe. Em seguida, o projeto já emendado foi discutido, votado e aprovado por unanimidade e encaminhado ao senhor prefeito para sanção. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a presente reunião, convocando outra para segunda-feira, dia 9 de dezembro do corrente ano, neste mesmo local, às 18 horas, em caráter ordinário. Para constar, eu, Reginaldo de Oliveira Tristão, secretário desta Câmara Municipal, lavrei a presente ata, que lida, discutida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Colocamos em discussão a ata. Ação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Prosseguindo, vamos ao expediente do dia. Expediente do dia. Ofício 154/2013 encaminha projeto de lei. Senhor presidente, estamos remetendo à apreciação desta augusta Casa de Lei o presente projeto de lei que autoriza o município de Varginha a firmar convênio com o tiro de guerra local, de modo a viabilizar o funcionamento daquela unidade do Exército. Desnecessário trazermos a presente justificativa, o quanto o tiro de guerra tem contribuído na formação de jovens de nossa cidade, o que torna a unidade de suma importância para a nossa população. Neste sentido, julgamos essencial o apoio da municipalidade no sentido de propiciar um melhor funcionamento da referida unidade militar. Destarte, ousamos pedir a aprovação unânime ao presente projeto, assim como sua tramitação em caráter de urgência, na forma do artigo 53 da Lei Orgânica do Município, já que a intenção e a necessidade do apoio descrito na minuta de convênio que entrega esta propositura é para o início do exercício de 2014. Contando com os bons ofícios dos nobres integrantes desta Casa, aproveitamos para apresentar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Antônio Silva. Encaminhe-se a comissões de Finanças e Justiça. Ofício 153/2013. Senhor Presidente, remetemos à elevada consideração desta Câmara a presente propositura, a qual versa sobre a criação de cargo de provimento em comissão na estrutura administrativa do município, especificamente da Secretaria Municipal de Administração. Importante frisar que a criação do cargo ora proposta terá como fonte de custeio a extinção de cargo de CPC 6, hoje existente na mesma Secretaria de Administração, pelo que podemos afirmar que a aprovação da lei irá trazer uma substancial economia para os cofres públicos, sem qualquer perda da qualidade na prestação dos serviços. Deste modo, as considerações aqui introduzidas de forma singela não apagam a importância da aprovação do projeto, o que esperamos que seja aprovado na íntegra. Com nossas cordiais saudações, atenciosamente, Prefeito Municipal Antônio Silva. Ofício 125/2013. Senhor Presidente, senhores vereadores, no intuito de aprimorar o serviço do setor de pronto atendimento, pronto-socorro do Hospital Bom Pastor, estamos remetendo a esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que dispõe sobre gratificação a ser concedida aos servidores lotados no pronto atendimento ou pronto-socorro da Fundação Hospitalar do município de Varginha. Como já é de conhecimento dos nobres vereadores desta Casa Legislativa, ao longo de nossa gestão, temos procurado melhorar os serviços administrativos, sem deixar de promover as aprimorações
salariais necessárias. No caso específico do presente projeto de lei, temos a evidenciar às vossas excelências que gratificação idêntica já é recebida pelos servidores que trabalham na UPA, o que tem causado uma certa quebra do princípio da isonomia, justificando uma intervenção no sentido de estabelecer um sistema remuneratório que venha compensar as atividades daqueles que laboram no pronto atendimento do hospital. Vê-se, pois, que o presente projeto de lei justifica-se por ser uma questão administrativa importante para o serviço público em si, como também por fazer justiça financeira àqueles servidores que trabalham em tão importante setor do atendimento da população. Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos seus dignos pares nosso protesto de elevado apreço e distinta consideração, requerendo a tramitação urgente ao presente projeto na forma do regimento desta Casa, artigo 124. Atenciosamente, Prefeito Municipal Antônio Silva. Encaminhe. Ofício 155/2013. Senhor Presidente, vereadores, trata-se de projeto de lei que autoriza o município de Varginha a conceder auxílio financeiro ao Instituto Cultural Artetude para a realização do movimento cultural conhecido como Companhias de Santos Reis. A iniciativa do projeto de lei é de promover um evento cultural para a população em geral. Este evento que já é integrado no nosso calendário cultural e que não podemos deixar de apoiar. As ações administrativas que têm por escopo o desenvolvimento cultural, seja em que sentido for, devem ser valorizadas, apoiadas e implementadas pela administração, razão pela qual podemos afirmar que o presente projeto é de suma importância para a nossa população. Diante destes argumentos singelos, mas de relevância inquestionável, submetemos o presente projeto de lei à elevada apreciação dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa, na expectativa de que, após regular tramitação, seja afinal deliberado e aprovado na devida forma regimental. Atenciosamente, Prefeito Municipal Antônio Silva. Temos agora um ofício do Condedica. Vamos à leitura. Ofício 61/2013. Assunto Faz Comunicação. De acordo com o dispositivo na Lei Municipal 5.126/2009, sob a composição do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Condedica, dos representantes do Governo Municipal, como esta secretaria faz parte desta composição, se faz necessário a indicação de um representante titular e seu respectivo suplente para um mandato de 2 anos. Sugerimos que os representantes indicados sejam pessoas com algum interesse na área social, além da disponibilidade para a participação nas reuniões do Condedica. O prazo máximo para as indicações será o dia 16 de dezembro. Conto com seu apoio e desde já agradecemos. Atenciosamente, Maria de Souza Pacheco, presidente.
Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, munícipes. Senhor presidente, a nossa vinda aqui hoje, ela tem o objetivo de demonstrar para os senhores e para a população em geral, de uma maneira mais ilustrativa possível, quais são os resultados que a gente espera da aplicação da nova PGV, que consta de projeto que tramita aqui na Câmara, caso ele mereça a aprovação dos senhores. Nós fizemos uma apresentação que ela busca esclarecer 3 pontos principais. O primeiro ponto é demonstrar que a atual planta genérica, de fato, ela não demonstra mais a realidade do mercado imobiliário. A atual planta genérica, ela traz distorções muito graves, muito severas, muito danosas nos valores de imóveis hoje em dia. O segundo ponto que a gente espera esclarecer é que os valores que vão resultar da aplicação da nova planta genérica, eles de fato estão bastante adequados à realidade do mercado hoje. E o último ponto é que, não obstante a gente estar trazendo os valores de mercado para a realidade do mercado atual, ainda assim será possível contemplar as dificuldades de cada contribuinte, estabelecendo faixas de descontos aí, adequados a cada faixa de valores venais.
Nós temos, como a gente disse agora há pouco, nós temos uma defasagem de hoje vige, que foi aprovada lá atrás, e a data de hoje. Isso, obviamente, se a gente imaginar que a gente fosse aplicar a correção desses 18 anos integralmente, isso acabaria por penalizar de sobremaneira os contribuintes. De forma que o projeto que tramita aqui, ele buscou atenuar o impacto dessa atualização da PGV, estabelecendo os descontos por faixas de valores venais no valor do imposto devido. Nós levantamos um dado ali, a inflação dos últimos aproximadamente 18 anos, de 1 de 96 até 30 de junho de 2013, a inflação ela apontou 197,88% acumulada nesse período. Obrigado. Com o incremento da PGV que a gente espera, com a aprovação da PGV, se os senhores entenderem assim, é um incremento de aproximadamente 135% na arrecadação. Ou seja, o incremento que a gente espera, ele é bastante inferior à inflação acumulada no mesmo período. E aí, voltando a falar daqueles descontos, o projeto estabeleceu faixas de descontos de acordo com o valor venal atualizado dos imóveis, que vão de 50% no mínimo até 90% na razão inversa ao valor venal do imóvel. Dada essa faixa de valor, a gente apurou que aproximadamente 60% de todas as construções eles vão contar com um desconto de no mínimo, um desconto final no imposto de no mínimo 80%. Se comparado ao que eles pagaram em 2013. A gente vai falar um pouco a respeito das distorções da atual PGV. A evolução das receitas e das despesas do exercício de 2012, comparando com o de 2011, e projetando a de 2013 comparada à de 2012, ela aponta que as despesas elas vêm crescendo numa proporção superior às receitas, e isso vem impactando sobremaneira a capacidade do município de investimento. Aí nós fizemos um apanhado a respeito de como é que a gente projeta a absorção do impacto da aplicação dessa nova PGV. Nós apuramos, agora há pouco nós dissemos que aproximadamente 60% de todos os imóveis, de todas as construções, vão contar com, no mínimo, um desconto no mínimo de 80%. Se a gente fizer um detalhamento um pouco maior, a gente apurou que, no mínimo, 80% de todos os imóveis edificados, de valor venal atualizado até R$120 mil, eles terão redução no valor do imposto se comparado com o que eles pagaram esse ano. A gente está projetando que 80% de todos os imóveis, eles, com a aprovação dessa proposta, eles pagariam menos imposto do que eles pagaram nesse ano de 2013. E essa faixa de R$120 mil, ela acaba atingindo os imóveis, os imóveis mais simples, os imóveis de valor menor. Aí nós trouxemos um mapa, a definição dele não ficou muito boa, mas dá para ter uma noção. Essas manchas laranjas aí, elas referem-se a imóveis que não vão ter alteração nenhuma no valor do imposto. Na maioria dos casos, aí são imóveis que não têm lançamento, são imóveis isentos, imóveis públicos e etc. Essas manchas azuis, elas demonstram os imóveis que vão contar com redução no valor do imposto, segundo nós estamos projetando. A gente pode ver que concentram-se basicamente nas periferias, que é exatamente o comportamento que a gente esperava com a proposta que foi feita. Esse mapa aí, ele foi montado com base em valores reais
projetados com os critérios da nova planta. Daqui para frente a gente vai mostrar alguns exemplos práticos, tomando cuidado para não identificar os contribuintes, obviamente, mas exemplos práticos que vão demonstrar as distorções que hoje permeiam a planta genérica, esses exemplos de redução do valor do imposto. Aí nós estamos demonstrando, nós pretendemos demonstrar aí que os valores resultantes da aplicação da nova planta genérica, eles estão de fato bem adequados à realidade de mercado atual. Esses aí são processos que nós escolhemos aleatoriamente, processos de TBI, nos quais o próprio contribuinte declara o valor da transação. Esse aí, por exemplo, é um imóvel, é um apartamento na Presidente Antônio Carlos. Acho que todo mundo consegue identificar exatamente que prédio que é. Na PGV atual, esse imóvel está avaliado por R$ 73.700. Com a aplicação da nova planta genérica, o valor sugerido para ele sobe para R$ 252 mil aproximadamente. No processo de ITBI, o valor declarado pelo próprio comprador foi de R$ 370 mil. Ou seja, o valor da nova PGV ainda está aquém do valor que o próprio comprador declarou, que a gente imagina que seja o valor próximo do valor de mercado atual desse imóvel. Isso aí é uma sala no prédio da Praça Champagnat. Isso é uma sala só. Na PGV atual, ela está avaliada por R$ 27 mil e poucos reais. O valor sugerido, o valor resultante da aplicação da nova PGV sugerida é de 98 mil e quase 99 mil reais. O valor declarado pelo comprador foi de 105 mil reais. Esse é um apartamento na Avenida São José. O valor da atual PGV é de menos de 72 mil reais. O valor sugerido é de 260 mil reais e o valor declarado pelo comprador é de 350 mil reais. Esse é uma casa na Rua Santa Cruz. Uma casa antiga que está estabelecida na Rua Santa Cruz. Antiga, porém muito boa. O valor da PGV atual dela é de 180 mil reais. O valor sugerido com a nova PGV é de 1 milhão e 56 mil reais. O valor declarado pelo comprador foi de 1 milhão e 400 mil reais. Essa é uma casa na Vila Pinto. O valor dessa casa na atual PGV é de 108 mil reais. O valor sugerido com a nova PGV é de 395 mil reais. O valor declarado foi de R$ 499.500. Isso é um lote lá próximo do Padre Vitor, no loteamento Vila Bittencourt. Na atual PGV, ele está por menos de 10 mil reais. O valor sugerido na nova PGV é de R$ 42.500. E o valor declarado pelo próprio comprador é de R$ 43 mil reais. Isso é uma casa lá no Santana, na Avenida dos Expedicionários. O valor dela na atual PGV é de R$ 14 mil reais. O valor sugerido é de R$ 118.229 reais. E o valor declarado pelo comprador é de R$ 120 mil reais. Esse é um imóvel lá no Imaculada. O valor desse imóvel na atual PGV é de quase pouco menos de 10 mil reais. O valor sugerido é de quase 76 mil reais. E o valor declarado foi de 100 mil reais. Mesmo um imóvel mais simples, a gente percebe que os valores eles realmente estão adequados ao mercado atual. Esse já é um imóvel ali próximo do centro, na Vila Nogueira. O valor desse imóvel na PGV atual é de R$ 7 mil reais, 7.500, quase 7.600 reais. O valor sugerido com a nova PGV é de quase 61 mil reais
e o valor declarado pelo comprador de R$ 70 mil. Agora nós vamos passar uns exemplos das distorções que hoje existem na PGV, distorções gritantes que existem hoje, que a gente imagina que a maneira de corrigir é com uma PGV atual. Esse é um terreno ali na Princesa do Sul, essencialmente comercial. Na PGV atual, esse terreno está avaliado por 50 centavos o metro quadrado. O valor proposto para ele é de R$ 700 o metro quadrado. Isso aí nós estamos falando do valor por metro quadrado só do terreno, não estamos considerando a edificação. É um terreno também próximo desse anterior, também na Princesa do Sul, que também está avaliado por 50 centavos o metro quadrado, e esse, na proposta da PGV atual, o valor de metro quadrado seria de R$ 600. Esse é um terreno na rua Zé Adélio de Resende, no alto do Campos Elíseos. Na PGV atual, esse terreno está avaliado a R$ 1,00 o metro quadrado. E o valor proposto na nova PGV são R$ 300 o metro quadrado. Esse é um terreno na Dr. Messias de Barros. É um terreno também essencialmente comercial, logo atrás da Standard, para identificação dos senhores. Na atual PGV, ele está avaliado por R$ 4,50 o metro. E pela proposta, o valor por metro quadrado seria de R$ 240. Apurando os dados do cadastro imobiliário, a gente apurou que, assim como esses exemplos que a gente acabou de passar, nós temos aproximadamente 900 imóveis com valor venal por metro quadrado inferior a R$ 10. E nós temos 14 mil imóveis, de um total de quase menos de 50 mil. Nós temos 14 mil imóveis com valor venal de metro quadrado inferior a R$ 20. Segundo a PGV atual, nessas mesmas faixas de valores, a gente encontra tanto lote lá no bairro Carvalhos, por exemplo, a gente cita o Carvalhos, que é um exemplo de bairro popular, quanto em bairro de padrão mais elevado, como Santa Luísa. Nós temos um exemplo ali de um imóvel específico no Santa Luísa, cujo valor de metro quadrado está exatamente os R$ 20, que hoje estão avaliados os terrenos lá no bairro Carvalhos, por exemplo. Nesses exemplos a seguir, a gente escolheu aleatoriamente alguns exemplos de imóveis que, segundo a proposta da nova PGV, eles pagarão menos imposto do que eles pagaram em comparação a esse ano de 2013. Nós temos essa casa no Parque Urupês, que nesse ano de 2013 pagou R$ 130,14 de imposto. Com as regras que estão estabelecidas na proposta da nova PGV, aplicado o desconto final no imposto, esse imóvel ele pagaria R$ 56,39 de imposto, aplicando-se um desconto de 90% no imposto final dele. Esse é um outro imóvel no Imaculada Conceição. Esse imóvel, nesse ano de 2013, ele pagou R$ 60,03 de imposto. Com as regras da nova PGV, aplicando-se 90% de desconto no valor final do imposto, ele viria a pagar R$ 33,74. Esse é um imóvel no Imaculada Conceição, que em 2013 pagou R$ 52,11, com as regras da proposta que está tramitando, aplicando 90% de desconto, ele pagaria R$ 31,69 de imposto. Essa é uma casa no Centenário, divisa com Damasco, que em 2013 ela pagou R$ 47,52. Segundo a proposta, ela pagaria R$ 31,10 com 90% de desconto.
essa casa também, no Centenário Damasco, em 2013 ela pagou R$ 31,41 de imposto. Segundo a proposta, ela pagaria R$ 21,27, também com 90% de desconto. Um imóvel no Padre Vitor, que em 2013 pagou R$ 75,51 de imposto, pagaria R$ 26,81 de imposto com 90% de desconto. Essa também é uma casa no Padre Vitor. Em 2013 pagou R$ 111,69 de imposto. Com a aplicação do desconto de 90%, ela pagaria R$ 30,01 de imposto. Uma outra casa no Padre Vitor, que em 2013 pagou R$ 78,57, pagaria, segundo a proposta, R$ 31,92, com 90% de desconto. Essa casa, no Padre Vitor, pagou R$ 74,52 de imposto em 2013. Ela viria a pagar R$ 29,59, com 90% de desconto. Essa é uma casa no São Francisco, que esse ano pagou R$ 116,37 de imposto. Com os 90% de desconto previstos na proposta, ela pagaria R$ 39,99 de imposto. Uma casa no Jardim Corsete, que em 2013 pagou R$ 46,17, pagaria R$ 33,20, com 90% de desconto. Essa outra casa, também no Jardim Corsete, pagou R$ 124,11 de imposto, viria a pagar R$ 95,66, com 80% de desconto. Esse imóvel no Monte Serra, que em 2013 pagou R$ 36,18, viria a pagar R$ 20,35, com 90% de desconto. Essa casa no Jardim Cidade Nova pagou R$ 160,02 em 2013. Com os 80% de desconto previstos, ela viria a pagar R$ 112,47. Esse imóvel no Residencial Rio Verde, em 2013, pagou R$ 76,59. Ela viria a pagar R$ 31,19, com 90% de desconto. Essa é uma outra casa também no Rio Verde, que pagou esse ano R$ 182,61. Com a proposta, ela pagaria R$ 113,20, com 80% de desconto. Esse é um imóvel na Vila Registânia, que em 2013 pagou R$ 461,43. Ainda, mesmo esses imóveis maiores de valor venal atualizado mais alto, essa casa, por exemplo, mesmo ela viria a ter redução do imposto, ela viria a pagar R$ 202,48, contando com 70% de desconto. E esses foram os exemplos e o que a gente pretendia passar, são esses 3 pontos principais, que a proposta que tramita aqui, ela busca corrigir as distorções da PGV, que a gente demonstrou. Ela, embora ela traga para a atualidade real de mercado os valores dos imóveis, ela não vai penalizar sobremaneira nenhum contribuinte. E, por fim, os valores resultantes da aplicação da planta genérica, nós entendemos que eles, de fato, estão de acordo com... Eles estão, na verdade, até um pouco aquém da realidade de mercado, porque isso já tem uma certa defasagem desde que o trabalho foi feito. Mas era isso que a gente queria expor para os senhores, e agradeço a atenção de todo mundo. Nós agradecemos a presença do Davis. Alguém gostaria de fazer um comentário? Esse material ficará aqui na Câmara para disposição nossa, dos vereadores, Davis? A gente não se preparou para isso, mas a gente pode disponibilizar para os senhores. Gostaria que fosse enviado para a Câmara, então, para que depois os vereadores pudessem aí debruçar mais sobre isso e algum questionamento que puder vir ter futuramente. Ok. Certo? Então, nós agradecemos. Você quer falar? Com a palavra, então, o vereador Carlos Costa. Senhor presidente, vereador Leonardo Vinciassi, presidente doutor Armando, Reginaldo Tristão, secretário e demais colegas, a todos presentes,
aos rádio ouvintes das rádios Clube Princesa, telespectadores da TV Clube, internautas. Davis, eu, sinceramente, eu estou impressionado. Pelas apresentações que você fez, tá? Eu fiquei impressionado pelo seguinte: a maior parte dos imóveis que você mostrou para a gente ou não vai ter reajuste ou até vai pagar mais barato. Mas aí realmente eu cheguei à conclusão que o governo atual é mandrake. Porque se a maior parte dos imóveis não vai ter reajuste ou vai pagar até mais barato, e foi apresentada uma inflação no período de 197% desses 18 anos, eu gostaria de saber de onde virá o dinheiro para aumentar o IPTU, que é de 7 milhões, para 23 milhões, que é o orçamento do ano que vem. Então, tem um aumento de 328% na arrecadação. Agora, se não vai aumentar o imposto que a população vai pagar, essa diferença vem de onde? Nós demonstramos nos slides ali que a gente espera um incremento de 135% em média. Nós selecionamos... Mas pela lei, apresentado aqui, deu 328% de aumento. Vai dar um incremento... De 7 para 23 milhões. Nós votamos essa lei recentemente. É um incremento de aproximadamente 16 milhões. E a gente espera um incremento de 135%. Médio. Nós selecionamos exemplos ali que visam demonstrar que boa parte da população foi contemplada, mesmo os imóveis de maior valor venal, aqueles que eventualmente vão sofrer um impacto maior no valor final do imposto, mesmo esses vão contar com um desconto de no mínimo 50%. E os exemplos que foram selecionados, eles visam demonstrar aqueles imóveis que vão contar com descontos maiores. Isso foi uma amostragem aleatória e de poucos exemplos. Agora, o incremento médio é de 135%. Então, obviamente, vai haver incremento para os imóveis cuja valorização foi maior no período. Os imóveis de maior valor venal, eles vão contar com... eles vão sofrer a taxação de acordo com o seu valor venal atual. E, obviamente, para esses imóveis deve haver um incremento de imposto, sem dúvida. Não, porque você vê 133%, mas, na verdade, a arrecadação sobe 328%. A segunda coisa também que você falou é o artigo 18 da lei, no parágrafo 1º, deixa bem claro, você falou sobre desconto, mas não falou por quanto tempo. Parágrafo 1º diz o seguinte: o Poder Executivo baixará decreto anualmente regulamentando o lançamento e a cobrança do IPTU, definido, entre outros critérios, o desconto do valor do imposto devido para pagamento à vista ou parcelado, ou seja, 90% você vai dar, conceder talvez, no primeiro ano. A partir do segundo ano não existe garantia nenhuma de desconto, porque vai ser baixado anualmente pelo prefeito. Ele pode no segundo ano dar 5% de aumento, aliás, de desconto, e aí nós vamos moderar de uma tal forma a população que vai ficar inviável morar em Varginha. O que eu acho é o seguinte, não sei se eu estou errado, eu gostaria de deixar você comentar à vontade, é o seguinte: se as despesas aumentam mais que a receita, foi o que você falou na prefeitura, primeiro, o que precisa ser feito é fomentar a economia, aumentar a arrecadação, trazer mais indústrias, mais prestações de serviço, para que a gente tenha mais emprego e, consequentemente, aumente a arrecadação. Segundo, se não houve um aumento de IPTU e TBI por parte da prefeitura por 18 anos, esse ônus cabe à prefeitura. Foi incompetência dela, erro dela, e não da população. Você não pode penalizar a população e corrigir 18 anos em um. Então, que se corrija a inflação anual e mais um percentual de 5% a 10% ao ano, para que ao longo do tempo vá se corrigindo o valor. Agora, você há de convir comigo que tem casos aqui, que não foi citado, mas tem casos, que hoje paga R$300, vai pagar R$1.200, R$1.400, e que muitas vezes a pessoa não tem condição sequer de pagar isso. Então, desculpe-me, mas eu acho que mostrar o milagre é até bom, mas tem que mostrar também o que está escondido atrás do milagre. Eu desconfio muito do que vocês apresentaram aqui, me perdoe. O senhor está certo quando o senhor diz que o município ele tem que promover diversas formas de fomentar a arrecadação. E uma delas, obviamente, é zelar pelas receitas próprias. Porque o município, é comum, na maioria dos municípios, eles ficarem sujeitos às receitas que lhes são repassadas pelos outros órgãos. Isso, obviamente, é temerário, porque isso pode sofrer impacto de oscilações
que fogem do controle dos gestores municipais, sofrem impacto de políticas dos governos federais, estadual e etc. Então, uma das formas de fomentar a arrecadação, obviamente, é zelar pelas suas receitas próprias. Com relação à manutenção ou não dos descontos, obviamente isso aí vai depender da avaliação, da análise de cada prefeito em cada época. Mas não me parece que com uma planta genérica atualizada, de acordo com a realidade, inclusive o projeto prevê que a própria planta genérica ela seja atualizada periodicamente. Não me parece que seja necessário que cada um dos prefeitos à sua época venham a suprimir ou reduzir o desconto da população de forma a prejudicar ninguém. Eu acho que aí oscilaria de acordo com a necessidade do município. E, sinceramente, você mostrou quadros aí que vai haver economia, você disse que o aumento médio é 133%, mas a lei orçamentária mostra um aumento de exatos 328%. E de um ano para o outro isso não dá, realmente é inaceitável, analisando o lado da população. Ninguém teve reajuste superior a 10%. É só isso. Obrigado, Davis. Com a palavra o novo vereador, doutor Armando Fortunato. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, cumprimentar aqui o nosso secretário de governo, ex-presidente dessa casa, Leandro Acaiaba, também o ex-presidente desta casa, Honorinho, os profissionais da imprensa aqui presentes, Juraci também, que vem colaborando aí na área de saúde. A todos, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Cumprimentar aqui o Glauco Caldonazzo, que também é um profissional de carreira da administração municipal, que vem também emprestando o seu conhecimento e a sua credibilidade à administração, o Rodolfo, que é um profissional também experiente. Agradecer também, Davis, a sua visita aqui. Eu tenho uma questão que eu gostaria de ter um esclarecimento. O senhor disse aí que em torno de que as casas, os imóveis hoje, valorizados até R$120 mil, um valor venal, poderiam ter um desconto aí de até 80%, não é isso? No valor do IPTU. Desconto mínimo. Em números absolutos, quanto que seria o número de imóveis hoje, nessa situação, hoje em Varginha? Mais ou menos. Aproximadamente uns 17, entre 16 e 17 mil imóveis. 17 mil residências teriam um desconto que pode ser por um ano, ou dependendo da ideia aí de alguns vereadores, talvez acho que a Racib apresentou essa ideia de garantir, pelo menos nesse governo, durante os 3 próximos anos, um desconto de 80%. Mas pensou-se na isenção total desses 80% virar 100%? Porque já paga-se pouco, já está dando 80%, por que não se faz, igual foi feito em Contagem, que por muitos anos tem tido realmente a isenção do IPTU para um grupo de pessoas menos favorecidas? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Em relação ao número de imóveis existentes hoje em Varginha, quantos imóveis realmente terão aumento de IPTU em termos absolutos? Vamos supor, Varginha tem 100 mil imóveis, 70 mil vai ter aumento, ou 20 mil. Como é que seriam realmente esses dados que você tem assim, hoje? Se a gente levar em consideração os imóveis edificados... de todas as residências de Varginha, comercial e residencial, em termos absolutos, teríamos redução de IPTU, de fato, porque realmente não dá para entender muito bem essa matemática, nós somos leigos aqui em matemática, vai se aumentar bastante, favoravelmente, aí, a arrecadação, mas demonstrou um punhado aqui de diversas situações que realmente haverá uma redução do valor de IPTU. Então, até para quem está assistindo, né, em casa, que fique mais claro isso para a gente. Como é que seria feito esse cálculo aí? O que a gente precisa frisar é que a gente está tratando especialmente dos imóveis edificados. Os terrenos a gente tratou de forma diferente no projeto, até porque o terreno, em boa parte das vezes, ele não está nem cumprindo a sua função social. O senhor perguntou em números absolutos. Eu vou dizer um número aproximado. Se a gente vai ter 80% dos imóveis edificados com redução... Lotes e terrenos edificados, os dois, então falando. Entendi? Terrenos e também terrenos edificados, os dois juntos. Isso é difícil da gente distinguir, da gente ter números absolutos para os dois, porque o projeto ele distingue o imóvel edificado do imóvel do terreno.
dentro do universo de imóveis edificados, aproximadamente 20% deles, que hoje daria 20% de uns 40 mil imóveis, mais ou menos, aproximadamente isso, uns 8 mil imóveis edificados teriam acréscimo. Que basicamente são aqueles imóveis que hoje eles têm um valor venal superior ao que tinha à época da atual PGV. Mas aproximadamente entre 8 e 10 mil reais imóveis terão acréscimo de imposto. Imóveis edificados, fora os terrenos, né? Em termos populacionais, você tem ideia desses números absolutos? Não, obrigado. Pode deixar. Em termos de população? O aumento do IPTU, ele incidirá realmente sobre quantas mil famílias, quantas mil pessoas aqui em Varginha? Quantos que terão desconto? A gente fez esse cálculo por imóvel, né, por residência. Se imaginar que cada residência é ocupada por uma família, a gente pode imaginar aí que umas 70 mil pessoas vão ser beneficiadas. Beneficiadas? 70 mil? Com redução do imposto. Se tiver 130 mil, então 60 mil pagarão mais o IPTU e 70 mil terá desconto? Isso. Aqueles dados que foram apresentados ali, David, realmente são distorções ou são exceções? Aqueles ali são os extremos, né? São os extremos das distorções. Mas são distorções. A gente apresentou um slide ali que demonstra que nós temos aproximadamente 14 mil imóveis que têm valor venal por metro quadrado de terreno hoje de até R$20. É um valor que não se encontra hoje realmente. Tá bom. Muito obrigado pelas explicações. Eu passo a palavra à nova vereadora Racibe da Crenoc. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente Armando Fortunato, secretário Reginaldo Tristão, em nome do Jorge e todos os demais vereadores aqui da casa, secretário do governo Leandro Caiaba, em seu nome cumprimento também todos os demais integrantes dessa reunião, em nome do Cordete, Sérgio e a imprensa, sempre nos prestigiando aí, tanto a escrita quanto falada. A minha pergunta, que eu achei bem interessante, que embora você não tenha calculado o IPTU, quer dizer que o dono do imóvel, o valor declarado dele é o valor que vai ser cobrado do IPTU. Não. Por exemplo, você fez uma demonstração, para você entender, 9 mil, né? Vamos supor, com mais 14. Aí você fala valor declarado pelo comprador. Aí eu percebo que é o valor atual. Não, aqueles exemplos são de processos de ITBI. No processo de ITBI, a base de cálculo é o valor venal ou o valor declarado. Aqueles exemplos, eles procuraram demonstrar que os valores declarados, e em todos ali a gente viu que os valores declarados eles estão inclusive superiores ao valor que consta da nova planta genérica. Então, aqueles exemplos eles são para fins de ITBI. O valor da planta genérica é aquele outro que a gente demonstrou. Certo. Aí quando o prefeito esteve aqui na segunda-feira, eu falei sobre fazer uma emenda que o desconto permanecesse até o final desse mandato. O desconto de 50%, mas hoje está falando em desconto de 80%. Vai ter essas diferenças, essas discrepâncias de desconto, ou vai ser conforme a classe social, conforme o valor? O projeto está estruturado de forma que ele contempla descontos de 50% até 90%, de acordo com o valor venal atualizado do imóvel. 50% para imóveis de valor venal atualizado até 80 mil, 90% para os imóveis até 80 mil, 80% para os imóveis de 80 a 120 mil, 70% para os imóveis de 120 a 160, 60% para os imóveis de 160 a 200 e 50% para os imóveis edificados acima de R$200 mil de valor venal atualizado. Certo. Então eu teria que estar mudando a emenda para que não tenha nenhum aumento até o final, ao invés de colocar os 50%. Então tá, muito obrigada. Nada. Continue em aberta a palavra. Doutora Adilson Rosa, passa a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentá-lo, bem como a todos da mesa. O senhor David, que está ocupando a tribuna aí. Todos os colegas vereadores, o plenário aí presente. Gostaria de cumprimentar o Norinha aí, nosso secretário de Planejamento, Leandro, secretário de Governo aí, como bem a todos os outros membros aí que compõem aí esse grupo aí que está nos visitando. Também aquele que está nos acompanhando pelo rádio e televisão. David, uma primeira pergunta. Nesse estudo da planta genérica de valores, o IPTU progressivo ainda não é contemplado? Ainda não. Para quem não se recorda do que é IPTU progressivo, é de acordo com o número de imóveis que a pessoa tenha. Quanto mais imóveis ela tenha, ela vai sendo escalonado estes valores. Ainda não. Não, né? Gostaria de informar a todos que, através da Comissão de Justiça, contribuindo para esses estudos e para melhor compreensão dessas questões, que realmente é um pouco difícil, num primeiro momento, de ser ruminada, né? Nós faremos uma audiência pública aqui na próxima quinta-feira. Gostaríamos de convidá-los, já falei com o nosso secretário de Governo, Leandro, para que todos estivessem aqui, nós continuássemos essa discussão junto com outros órgãos interessados. Tenho a dizer que algumas diligências estão sendo executadas, nem todas foram respondidas. Foi o Sinduscom, a Ávia, o CREA e o Conselho de Corretores, que é o Cresce. Estamos aguardando um posicionamento deles também. Há que se formar uma comissão, de acordo com o Código Tributário aqui do nosso município, de não sei se é 7 ou 9 pessoas. Já lembrou, nosso presidente, quantas pessoas? Sei que tem que ter uma comissão, eu não sei se são de 7 ou 9 membros, está no Código Tributário. Então teremos essa comissão também para poder estar nos auxiliando aos vereadores, inclusive a ter essa compreensão, porque essa é a nossa obrigação como vereadores, corrigir essas distorções que hajam, mesmo que sejam do passado ou sejam as atuais, para que a gente encontre alguma solução equânime, alguma solução que não prejudique ninguém. Por isso é necessário que todos nos unamos, né? Vamos continuar estudando esse tema, para que a gente possa chegar, principalmente os vereadores, terem uma noção boa para poder aqui estarmos votando essas questões. Por isso nós ainda conversaremos muito sobre isso, para que a gente possa ter uma solução em comum aí. E convido a todos para essa próxima audiência, na próxima quinta-feira, às 15 horas, aqui nessa mesmo local que estamos, para que a gente possa continuar debatendo este assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador doutor Adilson. A palavra continua aberta. Quero, então, agradecer a Deus pela presença, pela visita, por trazer esses dados. A gente pede que esses dados sejam encaminhados para cá, para que a gente possa também passar a cópia para todos eles, para que eles possam estudar e tirar aí quaisquer dúvidas que possam ser. Eu quero retornar a palavra, se você quiser fazer algum tipo de consideração final, fique à vontade. Eu quero só agradecer. No estudo que a gente, nesse material que a gente vai mandar para cá, a gente pode apurar um pouco mais os estudos, arredondar esses números que a gente disse aqui, e no mais é só agradecer e nos colocamos à disposição. Dando sequência aos nossos trabalhos, nós vamos agora, então, à fase dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça tem um parecer. Palavra o novo vereador Sérgio Takeishi, então, na condição de relator da Comissão de Justiça. Senhor presidente, demais membros da mesa, caros vereadores, caros secretários aqui presentes, senhores da imprensa, senhores munícipes, nossa boa noite. Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final.
Parecer sobre o projeto de lei, parecer sobre o projeto de decreto legislativo número 17/2013, de autoria da mesa diretora, que declara ponto facultativo nas repartições da Câmara Municipal de Varginha. A iniciativa da mesa diretora desta Casa Legislativa, através do projeto de lei em epígrafe, é de declarar ponto facultativo nas repartições da Câmara Municipal nos dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro do corrente ano, em decorrência das festividades de Natal e Ano Novo. Concluímos que a medida proposta não ocasionará prejuízos aos trabalhos internos da Casa e nem mesmo à população. Portanto, relatamos parecer favorável ao projeto de decreto em análise, que se encontra respaldado pelas formalidades legais e constitucionais. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Varginha, em 9 de dezembro de 2013. Sérgio Curoc Taqueix, vereador relator, e de acordo, Adilson Marciano Rosa, vereador, Zacarias Abrão Piva, vereador. Passa a palavra ao novo vereador Reginaldo Tristão. Senhor presidente, este projeto teve o parecer lido nesta noite. Eu gostaria que ouvisse o plenário para, se possível, quebrasse o interstício, pois existe prazo para publicação. Por favor. Colocamos em discussão o pedido feito pelo nobre colega vereador Reginaldo Tristão de dispensa dos interstícios legais para que o projeto possa ser incluído na ordem do dia de hoje. Em discussão o pedido, em votação o pedido. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Pedido aprovado por unanimidade, portanto, será incluído na ordem do dia de hoje. Comissão de Justiça, com a palavra, o novo vereador doutor Adilson Rosa. Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Parecer sobre o veto parcial aposto pelo senhor prefeito municipal ao projeto de lei número 21 de 2013, que autoriza o município de Varginha, através do Poder Executivo, a celebrar convênio de cooperação com o Estado de Minas Gerais para o fim de estabelecer uma colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais de disposição de final de resíduos sólidos urbanos e da outras providências. No uso de suas atribuições, o senhor prefeito municipal decidiu vetar parcialmente o projeto de lei em referência. Verificamos que se trata de um veto respaldado pelos princípios legais e constitucionais, motivo pelo qual relatamos parecer favorável. Entretanto, deixamos ao arbítrio do douto plenário desta Casa Legislativa a discussão quanto ao mérito, mormente quanto à sua aprovação ou rejeição. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Varginha, em 9 de dezembro de 2013, Adilson Marciano Rosa, vereador relator, de acordo, Sérgio Curoc Taqueix, vereador, e Zacarias Abrão Piva, vereador. A ordem do dia da próxima reunião. Senhor presidente. Pois não, vereador, tem a palavra. Eu gostaria de consultar o plenário também da possibilidade da gente já quebrar os interstícios e votar ainda nessa sessão o veto do prefeito. Coloco em discussão o pedido feito pelo novo vereador doutor Adilson Rosa de dispensa dos interstícios legais para apreciação do veto. Com a palavra, o novo vereador Rogério Bueno. Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, vereadores, munícipes presentes na nossa reunião, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, pelo rádio, pela televisão e internet. Cumprimentar aqui o nosso secretário de governo, Leandro Caiaba, demais servidores da prefeitura, que estão aqui, o Davis. Senhor presidente, eu entendo que seria melhor nós deixarmos para votar, analisar esse projeto, esse veto, e votarmos na reunião de quarta-feira, uma vez que se trata de vários vetos, na verdade, é um veto com vários pontos que precisaria ser analisado um a um, para que a gente pudesse votar com mais tranquilidade e também até com mais segurança. Então, por isso, eu acho que seria melhor que a votação ficasse na tramitação normal para a reunião de quarta-feira. Vereador doutor Adilson, o senhor mantém o pedido? Mantenho o pedido. Coloco, então, em votação o pedido feito pelo novo vereador doutor Adilson de dispensa dos interstícios legais. Os vereadores que estiverem de acordo com a dispensa dos interstícios legais permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido aprovado, então,
Por 3, 6, 9... Por 11 vereadores votaram favorável, portanto, será incluído na ordem do dia de hoje. 2 votos contrários, vereadores Rogério Bueno e Joés Girene. Ausente o vereador Rômulo Azevedo. Voto, senhor presidente. Pois não, Navel. Eu entendo que não há a menor justificativa para poder quebrar o prazo regimental para votar um veto, uma vez que em nada prejudica a tramitação normal do veto nessa casa para que a votação pudesse ser na reunião de quarta-feira. Por esse motivo, eu me posicionei contrário a essa solicitação, porque eu não vejo nenhuma urgência para que o projeto seja colocado na pauta de discussão dessa reunião. Será justificado. Portanto, incluído na ordem do dia de hoje. O vereador doutor Adilson pode prosseguir. Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Parecer sobre o projeto de lei número 77 de 2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a doação de área a aprovar. Associação Educacional de Varginha, a FG. O projeto de lei em questão tem por objetivo autorizar o município a doar à referida associação uma área de terreno com 4.800 metros quadrados, localizado no Parque Boa Vista, para a construção de unidade escolar. Conforme mensagem da proposição, a mencionada associação é uma entidade séria que atua em parceria com o SEBRAE. E a doação, objeto da proposição de lei, servirá para aumentar a gama de estabelecimentos educacionais em nosso município. Verificamos que a proposição de lei estabelece cláusula de reversão ao patrimônio do município caso a associação descumpra as regras contidas e acordadas na lei. Portanto, relaçamos parecer favorável à aprovação do projeto de lei em análise, que se encontra revestido das formalidades legais e constitucionais. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Varginha, em 9 de dezembro de 2013, Adilson Marciano Rosa, vereador relator, de acordo, Sérgio Kuroc Takeishi, vereador, e Zacarias Abrão Piva, vereador. Passo a palavra ao novo vereador, doutor Armando Fortunato. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a quebra dos interstícios legais para se discutir e aprovar ainda nessa sessão de hoje. Coloco em discussão o pedido feito pelo nobre colega, vereador doutor Armando Fortunato, de dispensa dos interstícios legais, para que esse veto possa ser apreciado ainda na reunião de hoje. Em discussão o pedido, em votação o pedido. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam na comissão, os contrários se manifestem. Pedido aprovado por todos os vereadores presentes, portanto, incluído na ordem do dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador doutor Adilson. Comissão de Finanças, algum parecer? Comissão de Saúde. Com a palavra, o vereador Henrique Lemes. Senhor presidente, demais componentes da mesa, colegas vereadores, senhores munícipes aqui presentes, imprensa, funcionários da casa. Comissão de Saúde, Assistência, Promoção Social, Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. Parecer sobre o projeto de lei 76 de 2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o município a conceder auxílio financeiro à empresa TV Minasul Limitada. O projeto de lei em questão tem por finalidade autorizar o chefe do executivo a conceder à TV Minasul Limitada auxílio financeiro no valor de até R$40 mil, a ser utilizado para pagamento ou ressarcimento das despesas efetuadas com o evento Natal Alterosa para Todos. Conforme mensagem de encaminhamento do projeto de lei, o referido evento trata-se de uma tradicional ação da TV Minasul em nosso município, que contribuiu para o aumento das vendas natalinas e movimentação do comércio, além de proporcionar diversão e entretenimento aos munícipes. Portanto, relatamos parecer favorável ao projeto de lei, sugerindo aos nobres pares desta edilidade que também o aprove, no momento da sua discussão e votação em plenário. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Varginha, 9 de dezembro de 2013, Henrique Lemes Tavares, vereador, e de acordo os vereadores Jorge Direne e a vereadora Racibe de Fátima Faria. Esse ficará em poder da mesa, aguardando o parecer das Comissões de Justiça e Finanças. Não temos mais pareceres, vamos então à ordem do dia.
Senhor presidente, desculpa. Com a palavra, o vereador Rogério Bueno. Se já for entrar na pauta de votação, eu queria pedir que pelo menos suspendesse a reunião, porque eu pedi cópia integral do veto para que a gente pudesse fazer uma discussão melhor no plenário. Porque, como foi feita a dispensa de interstícios, para que a votação pudesse ser feita nessa reunião, acho que é melhor que a gente possa fazer a votação com o texto do veto em mãos, a fim que a gente possa ter uma discussão até mais pontual aí, porque são vários pontos. Não é um veto simples, é um veto complexo. São vários pontos que estão sendo vetados. Coloco então em discussão o pedido do novo vereador Rogério Bueno para suspendermos a reunião por alguns instantes. Senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador doutor Adilson. Conforme nós já comentamos aqui, esse projeto foi discutido exaustivamente, já está na casa há muito tempo, os vetos são conhecidos e qualquer quebra de um desses vetos inviabiliza o projeto como um todo, né? Então, o veto do senhor prefeito é parcial, mas qualquer alteração em um desses artigos, ele inviabiliza todo o projeto. Por isso que eu vejo que já foi, por demais, discutido e nós temos já amadurecido a nossa decisão em relação a essa situação. Por isso eu peço que não suspendamos a sessão e continuemos a ordem do dia para que a gente possa votar o projeto. Com a palavra, a nova vereadora Racibe da Crenoc. Então, eu comungo com o doutor Adilson, porque eu acho que os vetos que foram feitos foram por inconstitucionalidade, né? Porque é inconstitucional, estou engasgando, inconstitucional. Então, não tem o porquê ficarmos discutindo, né? Nenhum foi aleatório, foi estudado, né? Foi bem fundamentado esse veto do prefeito. Então, eu sou favorável que se vote essa noite. Não, isso vai ser votado. Não, votado vai. Com a palavra, o novo vereador doutor Armando. Senhor presidente, tem respeito a todos os vereadores, né, que participaram exaustivamente daquelas discussões, acho que foi uns 30 dias já, né? Até as 2h30 da manhã aqui, foram apresentadas 28 emendas que nasceram aqui nesta Casa Legislativa. Acho que sim, vamos votar hoje, já foi aprovado votar hoje, mas que possamos interromper por alguns minutos, para que cada emenda que foi vetada parcialmente seja realmente discutida aqui, até para que cada vereador saiba o que realmente está sendo votado. Acho que eu estou de acordo com o vereador Rogério Bueno, acho que seria plausível fazer uma interrupção e discutir cada emenda que foi vetada pelo senhor prefeito. Senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador Carlos Costa. Senhor presidente, eu apenas gostaria de ser favorável à interrupção pelo seguinte: eu não tenho ciência do que foi vetado. Não me foi informado absolutamente um veto do prefeito. Se eu votar sem saber o que foi vetado, eu vou votar no escuro, eu não sei nada. Se a Comissão de Justiça recebeu, analisou e sabe. Nós não temos a informação, não recebemos os vetos, não sabemos o que foi vetado, pelo menos tem que ter consciência. Estamos votando o quê? Pelo menos isso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador Pastor Fausto. Senhor presidente, boa noite a toda a mesa, nobres colegas, vereadores, munícipes, jornalistas, pessoal que nos assiste pelo canal 24, também pelas emissoras de rádio e pela internet. Eu discordo um pouquinho do Carlos, porque foi lido aqui na sessão sobre o veto. Eu fiz questão também de pegar a cópia, de olhar cada veto, e também percebi que são vetos que são realmente aquilo que vai impedir a Copasa de assumir o novo aterro. Então, os vetos não vão prejudicar. São alguns vetos que, para que haja realmente a sessão para a Copasa. Então, não vejo necessidade de suspender a sessão. Sou favorável que a gente já resolva isso logo. Bom, na verdade, a mesa só gostaria de comunicar aos senhores vereadores que todos receberam uma cópia integral do que foi lido aqui no plenário na ocasião da entrada. Todos receberam uma cópia. Só isso que a mesa tem que ponderar. Com a palavra, o novo vereador Sérgio Taqueixe. Senhor presidente, também ponderar aqui que essa questão já foi exaustivamente, né, discutido aqui durante 9 meses praticamente, ou mais um pouco mais que 9 meses. Ele foi lido aqui em plenário, como o próprio presidente disse aqui, foi apresentado em plenário já há alguns dias, que esse veto trata de algumas questões de legalidade, constitucionalidade, né? Na verdade, ratificando aqui o que o doutor Adilson disse,
a questão desse veto é que inviabiliza, né, esse convênio com a Copasa. Aliás, não é convênio com a Copasa, é com o governo do Estado. Então, nós também entendemos que não há essa necessidade, né? Temos que estar preparados para poder partir para essa votação. Então, eu também sou favorável que nós não suspendamos a reunião e já votemos e liquidemos esse assunto. Presidente, o senhor permite só uma parte? Talvez ou o próprio Sérgio, o doutor Adilson, aqui veta o caput do artigo 3º. O que diz o caput do artigo 3º? Vocês sabem? Senhor presidente, questão de ordem. Ele pediu a parte, foi para quem? Foi para o... Vereador Serginho. Uhum. Senhores. Não, o que diz o caput? O que diz o caput do artigo 3º? Com a palavra, o novo vereador Jorge Direne. Senhor presidente, vereadores presentes, então, eu estou de acordo com o Rogério Bueno, porque nós recebemos os vetos, sim, mas não sabemos do que se trata. Agora eu vou dar uma parte para o Rogério Bueno aqui. Não, senhor presidente, a questão é a seguinte, o veto é complexo, são vários pontos. Veto caput do artigo 3º. Eu perguntei aqui para os vereadores, não souberam responder o que diz o caput do artigo 3º, e está vetando. E nós vamos votar. Ah, foi lido. Tá certo, foi lido um tanto de coisa aqui, só que ninguém vai saber integralmente o que é o conteúdo. Eu estou no nós estamos discutindo se suspende ou se não suspende a reunião. Eu estou então é esse que a gente tem que discutir, de acordo com o regimento interno. Eu estou falando numa parte concedida pelo vereador Jorge, dentro do tempo regimental. Eu estou citando uma questão de ordem pedindo para que se cumpra o regimento interno, senhor presidente. Doutor Adilson, para com isso. O senhor gostava tanto de debater aqui no plenário, agora o senhor tomou uma atitude autoritária. Senhor presidente, de nós romper, temos que chamar a de questão de ordem, os debates aqui, o que nós estamos querendo usar a questão da suspensão ou não da reunião. Argumento de autoridade de regimento interno para cercear direito de fala dos vereadores. O que é isso, doutor Adilson? Vamos com calma. Olha só, a questão é complexa, o veto que são vários pontos. Tudo bem, todos os vereadores receberam, senhor presidente, aqui. Não tem dúvida quanto a isso. Só que ser surpreendido com a votação na reunião é o problema, certo? Então, acho que é direito nós suspendermos a reunião e depois a gente poder voltar com mais tranquilidade, só isso. Novo vereador, o pedido que Vossa Excelência fez, a mesa já catou, está sendo discutido, agora o plenário é soberano. O plenário é quem decidirá se realmente se suspenderemos ou não. Eu coloco... Nós já fomos surpreendidos na votação da Copasa aquele dia. Agora do veto de novo hoje. Vereador Jorge, pelo amor de Deus, né? Vereador Jorge, a mesa, ela cumpre o que o regimento determina. O plenário é soberano e eu vou colocar, então, em discussão o pedido de suspensão ou não da sessão. O plenário é quem decide. Se o plenário decidir que suspende, nós suspendemos. Se achar que não, que deve avançar com a reunião, nós avançaremos. Portanto, eu coloco em votação o pedido feito pelo vereador Rogério, de suspensão ou não. Os vereadores que estiverem de acordo com a suspensão da reunião, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Portanto, 8 votos pelo andamento da reunião. Vamos dar sequência com a reunião. Senhor presidente, com parecer sobre o veto do projeto 21/2013. Esse parecer foi lido nesta reunião. Já estamos discutindo o veto mesmo, então vamos colocar em única discussão. Em única discussão, com a palavra o novo vereador Rogério Bueno. Senhor presidente, primeiro eu quero mais uma vez registrar que eu lamento ter que votar dessa forma. Parece que há tanto interesse em defender a Copasa e os interesses da Copasa que a votação que nós fizemos aqui, que definiu que a operação do aterro sanitário do município de Varginha seria feita pela Copasa, foi feita de uma forma que atropelou essa casa, os prazos regimentais, e agora sequer se acata um pedido de suspensão da reunião de 10, 15 minutos, para que a gente possa fazer uma votação com mais tranquilidade. Então, assim, um interesse tão grande em defender a Copasa, o interesse tão grande de defender a vontade do Executivo de entregar a operação para o aterro sanitário para a Copasa, sequer permite a gente fazer uma discussão mais aprofundada.
Fica até difícil entrar no mérito aqui do veto, porque, veja só, como eu disse, são vários pontos que estão sendo vetados, são várias emendas aprovadas por unanimidade para essa casa. É bom que seja dito isso. As emendas foram feitas, 28 emendas, em um projeto de 9 artigos, 28 emendas apresentadas, aprovadas por unanimidade pelos vereadores. Aí, a prefeitura, o prefeito, sentou com a Copasa falou assim, ó, se for desse jeito eu não quero, se for desse jeito eu não faço, se for desse jeito eu não opero, e aí o prefeito começou a mandar os vetos para cá, redigiu o veto e mandou para essa casa. Exatamente o que foi dito em Belo Horizonte na audiência que nós tivemos lá. A relação dos municípios com a Copasa é uma relação desproporcional. Ou o município faz do jeito que a Copasa quer, ou o município não tem a Copasa. Ou a Copasa não opera. E assim eles fazem para operar água e esgoto, e assim eles estão fazendo para uma grande novidade no estado de Minas Gerais, que é operar aterro sanitário. Porque quando nós, em Belo Horizonte, falamos que eles iam operar aterro sanitário em Varginha, todo mundo ria da nossa cara. Falei assim, mas o que é isso aí? Copasa dando conta a gente trabalhar com água e esgoto, mexer com lixo agora, com aterro sanitário? Então, ninguém no estado de Minas Gerais concebe a ideia da Copasa trabalhar com aterro sanitário. Mas aqui no município vai operar, vai trabalhar. Olha só, criação de uma comissão de apreciação e deliberação do regime tarifário. Está vetado. Por quê? Porque a Copasa não quer comissão. Ela quer definir tudo lá em Belo Horizonte, como que vai ser cobrado. A CEDRU em Belo Horizonte que vai definir como que vai cobrar. E o município vai ter que pagar. Se não quiser pagar, chia paga depois, porque não vai ter como. Vai ser resolvido lá em Belo Horizonte. Inciso 2. Estabelecer doação por parte da pessoa jurídica integrante da administração indireta do Estado de Minas Gerais de equipamento de separação de lixo, que é doação para a cooperativa dos catadores. Não pode, a Copasa não pode doar. Aliás, a Copasa pode receber doação. Ela recebe doação de área de loteamento, para poder colocar a estação de elevatórias dela, colocar a caixa d'água dela. Ela recebe doação das redes que o loteador constrói nos municípios. E tudo ela recebe. Receber doação ela pode, doar ela não pode. Então, assim, é um caso assim, complicado, porque aqui o que se tem é deliberadamente defender os interesses da Copasa, que infelizmente nada tem de empresa pública. Ela tem de uma empresa particular que visa o lucro e que visa o interesse dos seus investidores. Acho lamentável tudo isso que está acontecendo. Com a palavra o vereador Carlos Costa. Senhor presidente, rapidamente, eu apresentei 20 emendas e a comissão mais 3. Evidentemente que algumas das minhas emendas foram vetadas. As emendas foram analisadas por um advogado na Rádio Clube, sábado e domingo. Nós trabalhamos isso, redigi. A Elaine recebeu as emendas aqui naquele dia que houve a precipitação da votação. Tivemos que redigir a toque de caixa. E, evidentemente, eu até na época, o Joãozinho falou, mas você está votando contra a sua própria emenda? Eu falei, não. Eu acho o projeto ruim, fizemos a emenda para melhorar, mas eu não concordo com o teor do projeto, que é o convênio por 16 anos de uma tecnologia praticamente ultrapassada. Então, a emenda foi para melhorar o projeto e foi feito com assessoria jurídica. Foi aprovada por unanimidade aqui. Agora, se o prefeito vai vetar, então, não todas, mas uma boa parte das melhorias que fizemos vai para água abaixo. Motivo pelo qual eu vou ser contrário ao veto. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem a favor do veto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 contrários. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 favoráveis. O veto foi aprovado, então, por unanimidade. Por 7 favoráveis e 6 contrários? Isso. Veto, então, mantido. Pode seguir. Maioria absoluta, ela está me falando que o vereador Rômulo teria que estar presente, porque a não presença do vereador Rômulo não daria a maioria absoluta da casa, é isso? Senhor presidente, a assessoria jurídica está consultando ali, mas vamos...
Parece que no mandato passado, se não estou enganado, porque nós aqui, de fato, tínhamos a questão que era maioria absoluta, mas por a questão constitucional, acompanhando lá o texto da Constituição, era 2/3. É a maioria simples. Deixa o assessor jurídico tá procurando, porque eu estou sem o regimento aqui também, não tem como eu É maioria simples. Senhor presidente. Senhor presidente, enquanto aguarda, eu gostaria de devolver à mesa o projeto 69/2013, que dispõe sobre as normas gerais para a realização de shows e festas de caráter público. Nós fizemos 2 reuniões aqui na Câmara, há 2 quinta-feiras atrás, e na quinta-feira passada já reunidos com as pessoas que são ligadas a esse projeto de lei, e assim eu estou fazendo agora a devolução para que a gente possa fazer as emendas. A mesa acolhe o pedido, o projeto de Vossa Excelência. Ele já existe o parecer das comissões, ainda não? Foi emitido o parecer da Comissão de Justiça, ele não veio para Finanças. Ah, tá. Sim. Mas a comissão vai apresentar alguma emenda ao projeto? Vai. Inclusive, já passei as emendas na sexta-feira para a Elaine. Tá. O técnico. Presidente A Cias, mesa recolhe. Pois não, eu gostaria de pedir vistas desse projeto aí por 15 dias. Do que o vereador Carlos está devolvendo? Isso. 69? Isso. Coloco em discussão o pedido de vistas do vereador Jorge do projeto de lei de número 69. Por quantos dias, não, vereador? 15 dias. É porque nós vamos estar de recesso depois dos 15 dias, né? Mas tudo bem, o senhor tem pedido. Vamos então. Bom, então o pedido de vistas do vereador Jorge concedido então por 15 dias do projeto de lei 69. Vamos, enquanto a assessoria jurídica decide aqui, vamos avançar com a ordem do dia. Vamos agora, senhores, ao projeto de decreto número 17, que vem declarar ponto facultativo nos dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro. Este parecer também já foi lido nessa reunião, senhor presidente. Colocamos também em única discussão. Em única discussão, em única votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Vamos prosseguir. Prosseguindo, temos aqui o projeto de lei 77/2013, que trata sobre a doação diária para a Associação Educacional de Varginha. Parecer também exarado e lido nesta reunião. Coloco em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes em primeira votação e com dispensa dos interstícios legais, requerido pelo vereador Dr. Armando. Eu coloco em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes em primeira e segunda votações. Senhores, na verdade, o que a assessoria jurídica passa é o seguinte: ele acha que deveria ser voto da maioria absoluta, portanto, 8 membros da casa. 7, pois é. É maioria absoluta, portanto, tem que ter 8 votos. E não teve, teve 7. Pois é, o vereador Romo não se encontra na casa. Eu gostaria que pedisse para ler. A presidente também não vota? Eu votaria se tivesse empatado no vereador Racebo. Então, houve empate, eu não voto. Senhor presidente. Então, eu sou contra o veto. Aí não adianta nada.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir que fosse lido o artigo 204, parágrafo 5º. Artigo 204. Já passei, secretário. Do Regimento Interno, parágrafo 5º. Posso ler, senhor presidente? Secretário, secretário, desculpa. Vamos à leitura, então. Gostaria de fazer essa uma leitura bem atenta. Parágrafo 5º. A Câmara deliberará sobre o veto, em única discussão e votação, no prazo máximo de 45 dias, a partir de seu recebimento, considerando-se rejeitado quando obtiver o voto da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Então, considerando-se rejeitado, ele só pode ser rejeitado quando obtiver o voto da maioria absoluta. Então, aí que teria que ter 8 votos da oposição. E não conforme está sendo compreendido. Se possível, se quiser ler de novo, a gente poderia ler. Uma outra leitura, peço que o departamento jurídico também o faça. Com 8 votos. Isso, o veto, então, exatamente. Com fulcro no artigo 5º, eu acho que com fulcro no artigo 5º do parágrafo. No artigo 204, no parágrafo 5º. Então nós vamos manter o veto do senhor prefeito. Muito obrigado. Manteve. Nós não temos mais ordem do dia. Explicações pessoais. Vereador Carlos Costa. Senhor prefeito, rapidamente, eu fui procurado por várias pessoas que moram na zona rural e eu estive no último sábado no sítio Matuto e os pais estão recebendo um comunicado da secretária municipal de Educação informando que os alunos relacionados no anexo terão suas vagas garantidas nas escolas do município de Varginha, desde que o município de origem ofereça transporte para que os mesmos possam continuar estudando em suas escolas. Ou seja, informando que a partir de 2014, a Prefeitura não mais poderá ofertar transporte para os alunos da zona rural que não forem do município de Varginha. Só que é o seguinte, o sítio Matuto tem parte no município de Varginha, parte de Três Pontas. Tá? Só da região de Três Pontas, nós estamos tendo aqui 65 estudantes que estão perdendo o direito ao transporte rural. Só Três Pontas. Fora Monsenhor Paulo, Eloy Mendes e Carmo da Cachoeira. Na total, são mais de 180 alunos que estão deixando de ter transporte escolar por questões financeiras. Aí, mais do que isso, no planejamento feito sobre o trajeto do ônibus, só vai passar nas estradas principais. Então vão ter alunos aí de 5, 6 anos de idade que vão ter que andar 3, 4, 5 quilômetros para poder pegar o ônibus. E isso passando a partir das 5 horas da manhã, quando ainda está escuro. Tá? Eu andei fazendo uma pesquisa. A Constituição Federal, no artigo 23, inciso 5, diz: cabe proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. O artigo 211, a União, Estados, Distrito Federal e municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Eu consultei o site do governo estadual, está dizendo que existe o convênio CAGEC e CIAF para o transporte de alunos da zona rural. A Lei Federal 10.880, de 9 de junho de 2004, que lançou também o Plano Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, do âmbito do Ministério da Educação. A Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, que implantou o Fundeb. O artigo 18 da Lei, parágrafo 4º, do artigo 211 da Constituição Federal. Estados e municípios poderão celebrar convênios para a transferência de alunos, recursos humanos, materiais e encargos financeiros. Consultei também a lei orgânica do município, o transporte terceirizado de alunos da zona rural. Ou seja,
Toda a verba será passada para os alunos onde estão matriculados e não onde estão residentes. Então, é absolutamente inconstitucional, ilegal, tirar o transporte escolar rural de alunos que moram na divisa. No caso do Sítio Matuto, deixando de estudar a 3 quilômetros, onde está a escola da Fazenda Bela Vista, para andar 35 quilômetros para estudar em Três Pontas. Então, estou informando que, infelizmente, foi uma atitude absurda, não foi comunicado antes, foi falado no final do ano para os pais, eles estão totalmente perdidos, estamos organizando uma caravana, já estamos entrando na justiça contra a prefeitura, tá? Porque além de afastar um aluno do ensino, da escola, ainda é ilegal por todos os meios, tanto Constituição Federal como estadual e municipal. Pode se transportar, tem que haver convênio entre os municípios e o município recebe pelo aluno matriculado na escola, não onde ele reside. Tá, okay? E outra, só para terminar, esses alunos, esses pais do Sítio Matuto, todos são eleitores de Varginha e todos eles trabalham na cidade de Varginha. Muito obrigado. Obrigado, vereador Carlos. Nesse momento, eu vou passar a presidência para o novo vereador, doutor Armando Fortunato. Eu preciso me retirar, tenho um compromisso, onde estarei representando esta casa, portanto, eu passo aqui a presidência do vereador doutor Armando, que irá concluir os trabalhos dessa reunião. Um abraço. Assumo a presidência e passo a palavra ao novo vereador. Boa noite aí, componente das mesas aí. Presidente em exercício Armando, todos os vereadores aqui, ó. O Eutemes Arantes Tavares ali, amigo, parceiro meu, Jones Delfino, o Guilhermano, Tadeu, a Sueli, telespectadores, internautas, ao secretário ali também, todo mundo. A minha palavra é em homenagem ao Nelson Mandela, que ele faleceu, né? Líder negro, presidente da África do Sul. Eu vou ler um texto aqui em homenagem ao Nelson Mandela. Foi um grande presidente da África do Sul, líder negro. Por toda a história ele é eterno. Por toda a sua vida ele lutou contra o preconceito racial para a igualdade racial de todos, de negros, brancos, índios e todas as raças. Perante Deus todos somos iguais. Nelson Mandela saiu da cadeia depois de 27 anos, confinado em uma ilha, sorrindo, depois de ter sido injustamente condenado, isolado, perseguido e ter passado a maior parte da sua vida lutando contra um regime odioso, o do apartheid, o da segregação e discriminação racial na África do Sul. E ele serve de exemplo para o Brasil e para todos os países, e um grande presidente da África do Sul. No símbolo do engajamento na política em um país dominado por uma elite que se mantinha no poder pela violência. Mandela nasceu numa pequena comunidade rural na província de Eastern Cape em 1918 e teve uma educação privilegiada para os padrões locais. Ele era pobre, popular, mas só que ele é adorado por milhões de seguidores e tornou um grande na história da África do Sul, no Brasil, de todos os países, presidente. E milhões de seguidores, Nelson Mandela.
eu não podia, eterno Nelson Mandela, eu não podia deixar de homenageá-lo. E nesse sábado teve a Garota Axé ali no Clube Operário. Eu fui convidado, eu fui jurado lá no Garota Axé. Vou parabenizar lá o Vadinho por esse evento. Eu fui jurado, teve desfile lá das meninas, das moças. Eu, Temer Tavares, estava presente, parceiro nosso, faz a Beleza Negra, e eu participo todo ano, 18 anos. E boa noite a todos. Essa é a minha palavra. A palavra ao vereador Henrique Lemes. Senhor presidente, também gostaria de fazer minhas palavras do vereador aqui, o B-Boy Pé de Chumbo, né? Dar os parabéns a ele pela lembrança, né, do falecimento, registrando aqui do líder, né, Nelson Mandela, que realmente merece todas essas homenagens. E aproveitar a oportunidade aqui no final da nossa reunião. Hoje à tarde eu estava lá no pátio da Secretaria de Obras e estava conversando, atendendo lá um motorista de caminhão da coleta de lixo. Ele pediu para a gente aqui trazer esse assunto na Câmara e também para que a Prefeitura, até que o ilustre secretário de governo, o Leandro Caiaba, é o seguinte: o pessoal da coleta de lixo que trabalha no centro da cidade no período noturno, os motoristas de veículos não estão respeitando, principalmente quando entra naquelas ruas apertadas, estreitas, como Rua Santa Cruz, e onde o saco, o lixo é muito grande. O pessoal, né, não tem paciência, fica buzinando, fica xingando os motoristas, até arrumando confusão com os motoristas. Então, eles estão se sentindo ofendidos porque estão trabalhando honestamente e vários motoristas, né, segundo eles me passaram, a maioria dos motoristas não está tendo paciência quando o caminhão passa para fazer a coleta, porque o caminhão não tem espaço para encostar, né, para estacionar, para dar passagem para os outros veículos. Aí demora um pouquinho, cerca de 2, 3 minutos, o pessoal já perde a paciência, já mete a mão na buzina, já começa a gritar palavrão, nome feio, e se o motorista falar alguma coisa, ele acaba apanhando. Segundo isso, foi um relato de que aconteceu com um motorista que está trabalhando aí na Prefeitura e pediu para a gente trazer isso aqui, pediu o apoio da Prefeitura. De repente aqui o secretário, né, pode conversar lá com o pessoal da Demutran, como a Demutran desde o início do ano fez essa campanha, né, respeitando a passagem elevada de pedestres, né, pode talvez aqui, secretário, fazer essa campanha, né, para o pessoal ter um pouquinho mais de paciência, porque realmente os coletores estão realizando um grande serviço para a cidade de Varginha, que é a coleta de lixo. O pessoal tem que ter um pouquinho mais de paciência. No mais, obrigado a todos, desejo uma boa noite. A palavra a vereadora Racibe da Crenoc. Então, as explicações pessoais, né, eu queria falar da felicidade que realmente senti pelo convite do Vadinho, né, do Teminho, né, o Jones também presente na Garota Axé. Estivemos como jurados o senhor Dilermando Silva, né, o Adilson B-Boy Pé de Chumbo, né, e foi uma noite muito gostosa, foi bem... muito obrigada mesmo, viu, Teminho, o Vadinho que não está presente aqui hoje, o senhor Dilermando, né, que embora podemos ter diferenças políticas, mas isso não interfere na amizade, no carinho que eu tenho por você e sua esposa, né, e todos aí. Mas foi uma noite muito agradável, acho que acertamos na escolha, né, da nova Garota Axé, e muito obrigada pelo convite. É a primeira vez que eu tive a oportunidade de participar e gostei muito, muito mesmo. E também falar do Dr. Genésio Peloso. Sexta-feira eu estava passando pela maternidade, tinha uma garotinha lá, mesmo, deve ter uns 19, 20 anos, com a barriguinha assim, mesmo muito bonitinha, estava eu com meu menino, fui brincar com ela. Falei assim, nossa, que barriguinha mais bonitinha, está quase ganhando. Ela falou, estou quase ganhando, mas não tem vaga, né? Então, ele mora na zona rural, município de Varginha, indo para Monsenhor Paulo. Então, ela estava... fez o toque, né? Não estava na hora, mas já estava em processo. Aí conversei com o doutor Genésio me fez esse pedido, que eu vou estar iniciando um ano com ele. Viu, Leandro, né, secretário, se pudesse, a maternidade, ele falou assim que não está cabendo, mas já está pequena,
Porque às vezes a gente fala tanto dos hospitais, né, esquecemos das maternidades. Então ele quis que ela ficasse próxima a ele. Isso é humanização, é o que a gente tenta lutar, seja no presídio, né, seja na esfera política e também hospitalar. Então ele foi muito humano. Muito obrigada mesmo, doutor Genésio. E vou atender, né, esse pedido seu, né, doutora Adilson, no início do próximo ano, da gente já estudar, de estar aumentando ali a nossa maternidade. Muito obrigada a todos, uma boa noite, obrigado pela presença do secretário de governo, doutor Leandro Caiaba, Dilermando é o nosso senador, né, Dilermando? E todos os demais da imprensa. Claudete, não some, que eu sinto muito das saudades suas. O Sérgio está te representando e muito bem, mas venha sempre, né? Os jovens aí presentes. Então, todo mundo aí, um bom final de semana. E eu acho que nós vamos ter mais uma reunião, né? Hoje é segunda ainda, já estou desejando Feliz Natal. Tudo. Então, um abraço a todos. Com a palavra, o nobre vereador Jorge Direne. Obrigado, presidente de exercício, doutor Armando Fortunato. Talvez ex-futuro presidente, né? Doutor Armando, eu fico indignado só com uma coisa. No começo desse ano, estava um movimento nessa Câmara aqui, foi contratada uma consultoria para ver se poderia passar o aterro à Copasa. Vários vereadores, eu sabia que eram contrários. A consultoria, me parece que o parecer dela era por licitação, certo? Aí fomos atropelados numa votação no dia 30 de outubro, salvo engano, que teve que que vários votaram a favor da Copasa aqui, de passar o aterro para a Copasa. Numa audiência pública em Belo Horizonte agora, não vou citar o nome do representante da Copasa que estava lá, ele disse que Varginha é uma cidade muito grande e tem muitas demandas para Copasa, ela não dá conta de tapar os buracos nas ruas, de tudo. Aí eu perguntei para ele como que ela iria dar conta do aterro sem cobrar taxa à população. Ele me respondeu perfeitamente: Jorge, você é macaco velho, você não é bobo. Então, mais uma vez aqui, hoje, eu fico indignado, porque nós pedimos um tempo de 15 minutos para ler as emendas que foram vetadas pelo prefeito municipal. Nem isso foi concedido a nós. Então, mais uma vez, eu demonstro a minha indignação a essa Câmara, também a alguns vereadores, me perdoe, porque vai sobrar taxa à população. E aguardem e verá. Muito boa noite a todos. Não tendo nenhum vereador mais a colocar suas explicações pessoais, ao vereador Joãozinho Firmino. Com a palavra, então, o vereador Joãozinho Firmino. Senhor presidente, exercício, nobres colegas vereadores, munícipes aqui presente, imprensa escrita e falada. Não, eu só pedi a palavra aqui para fazer um agradecimento especial aí para Racib e o Serginho, que a semana passada eu tive a semana interna de prevenção de acidentes na minha empresa, na nossa empresa, e tive graciosamente a palestrante Racib lá falando sobre drogas e alcoolismo na nossa empresa, e o Serginho falando sobre cidadania. Então, só um agradecimento pessoal para vocês. É só, obrigado. Informo que na próxima reunião não haverá projeto da ordem do dia, né? E também, como não há nenhum vereador inscrito, encerro esta reunião ordinária, convoco todos os vereadores, convido a população para participar da próxima reunião ordinária, na próxima quarta-feira, às 18 horas. Muito obrigado pela presença de todos.